E olha só, o mercado de ações no primeiro ano do presidente Trump no poder de volta à Casa Branca foi o mais fraco entre todos os primeiros anos de novos mandatos presidenciais, isso desde 2005, quando George W. Bush iniciou o seu segundo mandato. Vamos entender todo esse movimento conversando agora com o Bruno Yamashita, analista de alocação de inteligência da Avenue. Bruno, boa tarde para você. Boa tarde, Gustavo. Um prazer falar com vocês. Prazer é nosso, obrigado pelo seu tempo aqui em conversar conosco. Bruno, eu quero te perguntar já, S&P 500 teve o pior ano de mandato, como a gente comentou aqui. O mercado está desencantado do que a gente chama de Trumponomics, o Trump e o Economics, ou as expectativas que eram altas demais, Bruno? Bom, quando a gente olha para o índice e a gente acompanha como que foi o filme inteiro ao longo de 2025, a gente viu que teve bastante volatilidade, essa é a grande verdade. A gente começa um ano passado ali bastante turbulento por causa das questões das tarifas, a gente acompanha as bolsas americanas com quedas até expressivas, até meados ali de fevereiro, e isso se reverte lá depois um pouco para frente, após o Liberation Day, depois que o Trump pausa as tarifas e a gente começa a voltar a falar um pouco mais sobre as teses seculares que vão estar permeando os setores dentro do S&P 500. Então, de uma forma geral, o S&P, apesar de ter ficado para trás do que algumas bolsas ou do que outras classes de ativo, ele ainda teve uma performance bastante positiva. O índice subiu em 2025 em torno de 16,6% ao ano, e vai lembrar que a gente veio de 2 anos de altas bastante fortes, ali acima de 20% para 2023 e 2024, principalmente puxado pelo setor de tecnologia. E aí, mesmo com tudo isso acontecendo, então, isso mostra que as empresas e os setores, os avanços tecnológicos, eles vão continuando, por mais que no meio do caminho a gente possa aí enfrentar certa volatilidade, seja relacionada a questões geopolíticas ou até mesmo questões sobre as tendências das inovações, e até onde o crescimento de algumas empresas podem ir. E aí, olhando para 2026, a gente vê que o mercado ainda espera um crescimento para a Bolsa Americana de lucro em torno de 11%. Dessa vez é um pouco mais equilibrado com as empresas sem ser as grandes empresas de tecnologia, mas o mercado ainda prevê um crescimento forte, principalmente para essas grandes empresas de tecnologia que todo mundo conhece ali, para esse ano de 2026. Então, apesar de toda essa turbulência, o mercado continua com uma boa perspectiva e o S&P continua entregando, mesmo em um ano um pouco mais difícil ali. E Bruno, olha só, claro, a gente sabe que tanto aqui no Brasil quanto em qualquer lugar, não são só os fatores econômicos brutos que influenciam na alta ou na baixa de algum índice. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem o cenário econômico, o cenário político, aliás, trazendo o Ibovespa para baixo ou causando um recorde no Ibovespa. E aí, nessa esteira do que eu estou te dizendo, a gente tem as eleições legislativas de meio de mandato, os midterms, lá nos Estados Unidos agora em 2026. Então, historicamente, o que você observa ali na linha do tempo, o que a gente pode esperar do S&P 500 em anos de eleições nos Estados Unidos, Bruno? Bom, todo ano eleitoral, ele sempre acaba trazendo mais volatilidade, sejam as eleições de midterms que acontecem nos Estados Unidos, que vai ser lá no dia 3 de novembro, que basicamente pode mexer as peças ali que mandam no Congresso americano, tanto na Câmara quanto no Senado, e também eleições presidenciais sempre vão trazer uma maior volatilidade. Então, o mercado e os investidores, principalmente refletindo em bolsa, vão estar olhando muito de perto isso, vai ficar muito mais sensível, principalmente porque durante essa época é muito discutido pautas fiscais, então pautas estruturais que tendem a ter um impacto mais de longo prazo para as economias, seja ela, agora a gente está falando de questões americanas, mas isso para qualquer país. Então, por isso que em ano eleitoral a gente pode acabar vendo ali mais para perto das eleições uma volatilidade um pouco maior nos índices acionários, e principalmente se for puxado por pautas ali relacionado à situação fiscal de cada país. Bruno, dentro da S&P 500, as sete magníficas continuam sendo o principal motor dessa lista? Existe espaço para o índice subir, além de NVIDIA, além de Microsoft? Bom, a primeira vez que a gente acompanhou a alta dessas empresas, então, com aquele surgimento do ChatGPT ao final ali de 2022 e os anos subsequentes a isso, talvez
não era muito pensável que a gente poderia ver uma Nvidia sair de um valor de mercado de 1 tri de dólar, que já é algo muito grande, para 4. E aí, como que a gente está, como o mercado tem olhado isso para frente? Analisando alguns números da perspectiva do mercado para 2026, ainda tem uma perspectiva de crescimento de lucro alta para 2026, ali na casa, girando na casa dos 20%, e para as empresas que aí a gente chama do S&P Equal Weight, que basicamente vai distribuir o peso do índice de igual para igual para todas as empresas que compõem o índice, para diluir um pouco a grandeza do peso dessas ações. E quando a gente olha para esse dado, a gente vê que o crescimento ele ainda está em torno ali de 6%. Então, ele acaba trazendo que, poxa, a gente está vendo uma recuperação de outros setores ou setores mais voltados para a economia real, como o setor industrial nos Estados Unidos. A gente está vendo uma volta desse crescimento de lucro para outros setores, e então a gente acaba vendo que sim, existe oportunidade ainda para as empresas de tecnologia, sejam as sete magníficas ou outras empresas do setor de tech, mas também podem existir oportunidades em outros setores e que acabam tendo uma relevância para a economia americana como um todo. Então a gente vê que as empresas de Cabe mais tecnologia uma elas pergunta continuam ou seguimos? importantes, mas tem todo esse lado também de outros setores voltados mais para a economia real americana. Bruno, eu vou seguir aqui encaminhando a nossa entrevista por final. Tenho mais uma pergunta para te fazer ainda no âmbito político. Essas tarifas comerciais, a política tarifária de Donald Trump tem muito mais a ver com política do que economia, além da questão da Groenlândia, enfim, não vou nem entrar no mérito porque é tanta polêmica. Essa diplomacia via Twitter, via X, que inclusive o presidente Lula já questionou, já criticou, que é o modus operandi de Donald Trump. Você considera que esse ainda é o maior risco do investidor em 2026, dois pelo menos? Vai ser um dos riscos que o investidor vai monitorar de perto, com certeza. As tarifas sempre é algo que o investidor vai monitorar de perto, e principalmente se elas vão se efetivar ou não. A gente acompanhou isso ao longo de 2025, o mercado também. Então, para 2026, é claro que continua sendo um risco monitorado, mas o mercado vai se acostumando a esse mandato do segundo mandato de governo Trump em relação às políticas tarifárias. Excelente, eu conversei então com o Bruno Yamashita, que é analista de alocação e inteligência da Avenue. Bruno, muito obrigado pelo seu espaço aqui na programação e até uma próxima, viu? Até, obrigado eu. Obrigado.